Olá, nobres vassalos, nobres amigos. Eu sou o príncipe Lukavic Possalski, Lucas Docas, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre o Sacro Império, que podemos dar vários nomes a ele, como Sacro Império Germânico, Sacro Império Romano, e sim, talvez alguns nomes correspondam a algumas fases dele. E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo isso. Primeiro, o que foi o Sacro Império? Ele foi a tentativa de reunificar a Europa após o fim do Império Romano, como conhecemos. Ou seja, tinha o Grande Império Romano, aí teve um momento em que ele se dividiu em Império Romano Oriental e Ocidental, aí o Império Romano Ocidental caiu, aí o Sacro Império foi a tentativa de reunificar a Europa. E por que ele surgiu? Por causa de Carlos Magno, que era o imperador franco, que se converteu ao cristianismo e fez do cristianismo religião oficial da Europa, ou pelo menos nos domínios dele, e que queria criar um império unificado cristão na Europa na época, como uma resposta aos demais povos não cristãos, que muitas vezes assolavam e atacavam os povos cristãos. Então, nisso foi criado o Sacro Império, e que posteriormente, quando Carlos Magno morreu, o império dele foi dividido em três, além dos demais reinos associados ao Sacro Império. Porém, é importante ressaltar que esse Sacro Império foi, na verdade, constituído somente por povos da Europa Central, ou seja, França, Alemanha da vida, lá, a Áustria, alguns povos eslavos, parte da Itália, coisa assim. E que apesar de outros povos terem aderido ao Sacro Império em si, eles não eram necessariamente domínio de Carlos Magno ou associados a ele. Foram reinos posteriores que fizeram isso meramente para uso político da coisa. Então, aqui começamos. Carlos Magno fundou o Sacro Império ao oferecer a conversão oficial ao Papa e tornar a Igreja Católica Apostólica Romana a igreja oficial da Europa, pelo menos da Europa Central. Tanto que até por isso que as pessoas, quando falam Europa Oriental e Ocidental, ficam meio confusas, porque alguns países que teoricamente são Europa Oriental são cristãos, católicos e não ortodoxos. E a resposta está nisso, está na origem do Sacro Império. Porque, na verdade, cristãos católicos eram Europa Central. Ortodoxos, a oriental mesmo, tipo, leste. Não o leste-centro, assim. E aí também, muito bem a pergunta, mas os nórdicos lá, eles não são Europa Oriental também, que também estão pro leste? Por que eles, hoje são protestantes, mas têm origem católica e não ortodoxa? E novamente está aí a pergunta, porque a ortodoxa se expandiu nas influências do Império Bizantino apenas. Como os nórdicos eram pagãos nessa época, a influência que chegou a eles foi dos católicos da Europa Central, e não dos ortodoxos, porque afinal chegou via os teutônicos, né? Então até por isso que eles são católicos de origem, não são católicos mais hoje, porque se converteram depois, mas a primeira conversão foi ao catolicismo, não ao ortodoxismo. Após isso, o reino de Carlos Magno se dividiu em vários reinos menores, e outros territórios aderiram ao Sacro Império. Porém, nesse processo todo aconteceram algumas coisas. Dentre elas foi que um dos reinos oriundos de Carlos Magno cresceu tanto que se tornou tão forte a ponto de gerar uma simetria no Sacro Império, que foi o reino da França. E posteriormente ele brigou com outros membros do Sacro Império e acabou se tornando um reino à parte. E a partir daí que ele começou a ser chamado de Sacro Império Germânico. Porque a maioria dos membros do Sacro Império eram germânicos, e porque o reino mais influente passou a ser a Áustria. Porém, ainda assim, haviam muitos reinos eslavos, haviam reinos italianos, haviam outros reinos aí que faziam parte do Sacro Império Germânico. E como eu falei, nessa época ele meio que serviu como uma comunidade europeia, como a União Europeia do período medieval, porque essa união geria a relação entre os reinos, como um bloco político, militar e... Enfim, bloco comercial na época não existia, porque na época ninguém pensava em regulamentar comércio, né? Mas regulamentar ações políticas e militares do período. Ou seja, os conflitos entre os reinos em si. A ponto de ser uma coisa vantajosa participar do Sacro Império em função da possibilidade de negociar acordos de paz ou alianças militares. De tanto que as guerras dentro do Sacro Império em si costumavam ser muito menores do que grandes guerras como a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre a França e a Inglaterra, países já não membros. Outra coisa que o Sacro Império proporcionou foi a manutenção dos territórios pequenos. Um dos grandes motivos da Itália e da Alemanha terem se unificado depois, e dos países eslavos mais ocidentais serem pequenos e não grandes países como a Ucrânia ou a Rússia, está muito relacionado à manutenção dos pequenos reinos que o Sacro Império proporcionava, pois ele não proporcionava
questionava a ideia de que um reino deveria servir ao outro, porque já havia aliança militar maior entre eles, então eles permaneciam reinos independentes entre si. Então, como eu já falei, já permaneciam reinos independentes entre si, e por isso essa unificação demorou para ocorrer. Em alguns casos, como dos países eslavos, nem ocorreu em muitos deles, porque a República Tcheca, a Eslováquia, até houve uma unificação iugoslava em algum momento, mas que depois fragmentou em países pequenos, e também República Tcheca, Eslováquia, a Hungria, né, que até se unificou com a Áustria em algum momento, mas sempre teve sua relativa independência e voltou a ser independente. Isso explica muito da fragmentação desse leste europeu próximo, que foi a manutenção dos territórios pequenos. E enfim, o Sacro Império durou até bem depois da Idade Média e só foi desfeito nas guerras que formaram a Alemanha em si, já bem depois da Idade Média. A gente pode dizer que também foi muito importante no sentido do catolicismo chegar a regiões distantes da Europa, como os nórdicos e os eslavos mais ocidentais, e que também foi muito importante na propagação do protestantismo, porque foi graças ao protestantismo acontecer dentro do Sacro Império que permitiu ele surgir e crescer. Pois se tivesse acontecido dele surgir num país como a França, por exemplo, num reino como a França, com reis católicos fortes, ou da Espanha, provavelmente eles teriam sido tratados como se fossem meros cátaros. Então, o Sacro Império também é muito útil para explicar as dinâmicas religiosas da Europa que ocorreram até hoje. E como é que ele funcionava em si? O Sacro Império foi também, podemos dizer, o primeiro exemplo de, vou falar democracia, assim, mas o primeiro exemplo de um parlamento representativo para uma união de reinos. Como cada monarca tinha poder sobre seu reino, porém os monarcas tinham que eleger um imperador. Lógico, o imperador era imperador para a vida toda dele. Porém, esse título não era hereditário, ou seja, quem liderava o Sacro Império liderava em vida, mas após sua morte, um novo imperador era eleito pela comunidade. E um detalhe muito importante é que para ser definido imperador, você não precisava ser o rei mais forte dentro do Sacro Império. Você precisava ser o rei mais convincente para os outros reis. Então, isso acabava gerando uma certa estabilidade dentro desse bloco em si. Apesar de que, novamente, o Sacro Império não tinha poder de definir questões internas de cada reino, ou de cada feudo, ou de cada território em si. Ele era meramente uma forma de negociar paz e alianças militares, de negociar casamentos e evitar expansionismos de reinos dentro da comunidade, ou até de proteger a comunidade de ameaças externas. E acho que por esse vídeo é isso que eu poderia dizer. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu like aí e até a próxima.